que pela Price, por exemplo, o financiamento seria de 2 mil e na SAC seria de 3 mil a parcela inicial. O que isso interfere? Qual que é o grande impacto que isso tem? E aí eu vou levar para a habitação de interesse social, que é o assunto desse programa, que é a questão do Minha Casa Minha Vida. No imóvel de 40 mil reais, que é um imóvel de valor médio que pode ser aí, que deve ser feito por esse programa, ou deve ser o valor médio desse imóvel para a família de baixa renda, de 40 mil reais. A prestação inicial desse imóvel varia, no caso de SAC para Price, de 1.400 para 1.070. Aí você me pergunta, qual que é a diferença disso? A diferença disso é na renda familiar da família que vai adquirir o imóvel. Quando uma menor família, a renda... Você coloca, Salete, permitindo a utilização da tabela Price, você coloca 7 milhões de famílias, o número correto é 6 milhões e 900 mil famílias dentro do sistema financeiro. Mas, deputado, me permite uma parte. De que adianta pagar menos agora, favorecer um número maior de pessoas a adquirir o imóvel, que depois, lá no final, não vai ser dele, porque ele está fazendo uma alocação. Doutor Mauro, porque simplesmente o valor da parcela lá no final vai explodir e o valor do financiamento vai ser astronomicamente maior. Vou te responder. Como? A população da Tavene, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, está sendo formulada uma legislação que vai logo, logo abarrotar os nossos tribunais de milhões e milhões de processos, na mesma proporção das pessoas que estarão assumindo isso hoje. Vou te responder. Em primeiro lugar, dentro desse projeto de lei, nós colocamos todas as ferramentas. Então, por exemplo, qualquer financiamento habitacional deverá obrigatoriamente ser oferecido ao cliente no sistema SAC. Primeira observação. E poderá, e deverá, composto, é a mesma coisa que a Price. Mas aí você tem que conversar com o sistema bancário. Aí você, pois é, então aqui eu faço uma outra crítica. Na justiça. Por que um programa habitacional lindo, maravilhoso, que vai resolver um problema de 7 milhões de brasileiros, ou de famílias brasileiras, tem que necessariamente passar pela mão dos bancos? E o que por que não passar através de um outro sistema bolado pelo Congresso Nacional, pela sociedade organizada, pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, sem que tenha que passar pelos... Porque aqui, Data Vênia, o interesse aqui é de proteger os interesses dos bancos. Eu posso responder como arquiteto urbanista. E aí não tem a ver com a questão do banco. Eu sempre vejo que os bancos, de um jeito ou de outro... Eles estão levando vantagem. Acabam levando vantagem. Quer dizer, é mais uma teta para eles mamarem. Desculpa, era pertinente? Desculpe. Era pertinente, muito pertinente quando você insere 7 milhões de famílias no programa. E aí essa questão, quando você dá transparência... O GAUS me permite colocar essas 7 milhões ou o GAUS não remunera o recurso. Aí é uma discussão matemática, depois o Salete pode fazer um programa com economistas. Exatamente, um debate com o professor Dutra, José Jorge Messiati Nogueira, o professor Edson Rovina, para esclarecer a população. Porque o GAUS, ao invés de 7 milhões, pode colocar 3, 4 vezes mais, preservando a taxa. E aquilo que nós estamos comentando lá fora ainda há pouco, o equilíbrio do contrato. O banco não perde, o consumidor não perde. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar. O equilíbrio do contrato está garantido no Código Civil e no Código de Direito do Consumidor. Que garante que se houver desequilíbrio, qualquer cidadão pode entrar na justiça. Uma coisa importante. Nós temos algumas centenas de ações questionando milhares de ações questionando o price. Questionando o price, questionando juro sobre juro. Questionando isso é inconstitucional. Exatamente. Lei da usura. Exatamente. Por que é inconstitucional o anatocismo? Vem através de saque, de sacre e etc. Por que é inconstitucional? Simplesmente porque no dia 5 de outubro de 1988, quando o saudoso deputado Ulisses Guimarães brandiu, como se fora uma espada, a nova Constituição Federal, ali ele estava inaugurando um novo paradigma jurídico. O paradigma da proteção e defesa do consumidor. Depois disso foi implementado a Lei 8.078/90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, portanto, se não há consumo, porque é como uma pipoca que explode na panela, um pouquinho de grão de repente vira milhares e centenas de pipoca. O anatocismo é o mesmo efeito que ele faz na vida do tomador, certo? Não havendo consumo, não pode ser cobrado. O anatocismo, ele simplesmente, por fórmulas matemáticas, a multiplicação e não a soma, o que dá mais resultado? Multiplicação ou soma? Anatocismo é multiplicação. O problema é que não existe
unanimidade nem entre os matemáticos por isso, a respeito do que é cobrança, o que é juros compostos só que essa não dúvida, é. Essa dúvida até hoje está beneficiando, sabe quem? Os senhores banqueiros. Não, está beneficiando os para acionistas isso, de banco. como o senhor mesmo disse, existe o Código de Defesa do Consumidor, Exatamente. o Código Civil, que permite a qualquer cidadão, isso tem sido feito, você sabe disso, Sim, você tem um escritório que tem sido feito de maneira sistemática quando ocorre desequilíbrio. O que a gente não pode fazer é deixar as coisas sem definição legal e sem clareza no texto legal, que você, por exemplo, crie aumento de custo para todos os tomadores de crédito, justamente por conta de ações que são impetradas na justiça seguidamente e que tendem a, quando chega na última instância, você deu o exemplo de Gauss, que é muito utilizado por vários técnicos, por vários peritos na hora de avaliar o recurso. Como a dúvida, eu gostaria de, desde logo, fazer uma sugestão para o senhor. Pois não. Pedir ao presidente Lula que, por hora, vete esse artigo 74. Não deixar ele pode até vetar, porque não passou ainda, pode até ser. Será que existe essa possibilidade? Será que o presidente Lula, de alguma forma, foi alertado para essa emenda que legaliza a cobrança de juros sobre juros neste país? Alguma coisa considerada até então inconstitucional? Falamos depois do intervalo. Rapidinho.